Fala galerinha, belezinha, tranquilinho? Legal, aqui quem fala é o professor Robson, professor de Química, e hoje a gente vai ter uma aulinha de atomística, né? Bom, o que é a atomística antes de mais nada? A atomística ela é uma área da química em que estuda o átomo, né, e umas características do átomo, beleza? Só para a gente dar uma relembradinha, o que é um átomo, né? O átomo é aquela menor parte da matéria, né? É aquela partícula super pequenininha em que juntando formam moléculas e formam um determinado corpo, beleza? Uma determinada matéria. Então, lembrando que na última aula, né, a gente viu lá a evolução dos modelos atômicos e chegamos lá no finalzinho vendo como que é o átomo hoje, né? A gente sabe que o átomo ele tem um núcleo, né, e também tem uma eletrosfera. Lá no núcleo do átomo tem duas subpartículas, né? Não sei se vocês lembram. Uma delas é uma subpartícula chamada próton, beleza? Os prótons. E uma outra subpartícula chamada de nêutron. Tá? Então, uma outra chamada de nêutron. Então, essas duas subpartículas, prótons e nêutrons, elas estão lá no núcleo do átomo, beleza? E aqui, ó, na outra região do átomo, né, onde dá o volume do átomo, nós vamos ter uma outra subpartícula chamada de elétron. Beleza? Então nós temos aqui basicamente três subpartículas, né, que formam um átomo, que é os prótons, os nêutrons e os elétrons. Beleza? Olha só, essas subpartículas elas têm uma carga relativa, né? Carga relativa. Que carga relativa que é essa? O próton, por exemplo, ele tem a carga relativa mais um. Significa que o próton ele tem uma carga positiva. Tá? O nêutron ele tem carga zero. Ou seja, o nêutron é uma subpartícula que não tem carga. Enquanto que o elétron ele tem a carga relativa menos um. Então repare que a carga do próton e a carga do elétron são iguais, entretanto com sinais opostos, beleza? Essas subpartículas também têm uma massa relativa, tá? Massa relativa. E a massa relativa do próton ela é igual a 1. A massa relativa do nêutron ela é igual a 1. E a massa relativa do elétron ela é 1 dividido por 1836. Ou seja, a massa do elétron é 1836 vezes menor do que a massa de um nêutron ou a massa de um próton. Então repare que a massa do elétron ela é super pequena. O elétron tem massa? Tem massa. Mas ela é muito pequena. E a gente fala que é uma massa desprezível. Tá? A gente não considera, por exemplo, lá no número de massa, que é um assunto que a gente vai ver daqui a pouco. Então, importante a gente saber que, só revendo, prótons e elétrons têm cargas iguais, mas com sinais opostos, beleza? E a massa de um determinado átomo vai estar concentrado no núcleo, né? E lá no núcleo a gente vai ter aqui prótons e nêutrons, beleza? Sempre quando a gente estiver falando de átomo, o átomo ele vai ser uma partícula eletricamente neutra. Ah, professor, então ele não tem carga? Não, ele tem. Só que a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Ou seja, se a gente está falando de um átomo eletricamente neutro, ele vai ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Beleza? Olha só, a gente consegue classificar um átomo dependendo das suas características. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olha só.
Coloquei aqui em cima várias bolinhas, tá? E essas bolinhas estão representando os átomos. Repare que eu consigo separar essas bolinhas, consigo classificar essas bolinhas de acordo com as suas características. Por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, as bolinhas vermelhas, as bolinhas pretas vão ficar aqui e as bolinhas brancas vão ficar aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu consigo separar os átomos, né, de acordo com as suas características, e eu vou escrever que esse átomo ele pertence a um grupo e esse grupo a gente chama de elemento, tá? Só para vocês terem uma noção aí do que eu estou falando. Se eu pegar todos os átomos que têm 8 prótons lá no seu núcleo, ele vai ser considerado um átomo de oxigênio. Então, digamos que esses aqui sejam os átomos de 8 prótons no núcleo, né? Eles seriam do elemento oxigênio. Beleza? Lá na tabela periódica, a gente tem hoje lá 118 elementos, tá? Em que eles são organizados. Uma das formas de organização é através do seu número atômico, tá? Então vamos escrever isso daqui, ó. O número atômico, que normalmente a gente representa com uma letra Z, é a quantidade de prótons. Beleza? O número atômico de um determinado elemento, ele é a quantidade de prótons, né, que os átomos desse elemento têm lá no seu núcleo, beleza? E se eu tô falando de átomo eletricamente neutro, o número atômico vai ser igual à quantidade de prótons, que é igual à quantidade de elétrons. Belezinha? Então, vou dar um exemplo aqui bem rapidinho para vocês, tá? Se eu pegar o elemento oxigênio, tá? O elemento oxigênio, represento ele com uma letra O maiúscula, tá? E eu vou colocar aqui embaixo aqui, ó, o seu número atômico. Número atômico 8, tá? Esse daqui é o número atômico do oxigênio. Então eu já sei aqui a quantidade de prótons, né? Se o número atômico é igual à quantidade de prótons, então se ele tem o número atômico 8, significa que ele tem 8 prótons. Beleza? Se ele está eletricamente neutro, significa que a quantidade de elétrons é igual a 8 também. Por quê? Porque eletricamente neutro, a quantidade de prótons e elétrons são iguais. Um outro exemplo aqui para vocês. Olha só, se eu pegar aqui o carboninho, tá? O carboninho, que eu represento com a letra C maiúscula, ele tem um número atômico igual a 6. Beleza? Então, se ele tem um número atômico igual a 6, significa que ele tem 6 prótons. Tá? Se ele está eletricamente neutro, significa que ele tem também 6 elétrons. Tranquilo? Só deixa eu colocar um asterisco aqui para vocês, tá? A respeito da representação dos elementos químicos. Tá? Os elementos químicos eles vão ser representados sempre com uma letra maiúscula, ou ele pode ser uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Tá? Então repare aqui, ó, que eu coloquei para vocês o oxigênio e o carbono, ele é essa primeira forma de representação aqui, que é só uma letra maiúscula. Tá? Mas existem alguns elementos que eles têm uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Por que eu falo isso para vocês? Para vocês não confundirem uma molécula com apenas um elemento. Por exemplo, tá? Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Se eu tenho o CO, né, os dois com letra maiúscula, significa que eu tenho uma molécula que tem um carbono e um oxigênio. Isso daqui é totalmente diferente disso daqui, ó, CO, uma letra maiúscula e uma minúscula. Esse daqui, ó, são dois átomos que estão juntos um ao outro, formando o monóxido de carbono, tá? E esse daqui é um metal, cara, chamado de cobalto. Então repare que é totalmente diferente, tá? Você tem que prestar muita atenção nisso daí. Gente, reparem que eu coloquei esse número atômico aqui embaixo, porque normalmente é representado esse número atômico nessa parte de baixo do elemento, tá? Bom, dando continuidade aqui,
Quero falar para vocês sobre o número de massa. Número de massa. O número de massa, normalmente a gente representa ela com a letra A, beleza? E o número de massa nada mais é do que a soma da quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons que um determinado átomo tem, beleza? Então olha só vou reescrever a formulazinha aqui embaixo, ó. O número de massa é igual à quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Só que lembra ali em cima ali, ó, o número de prótons não é um número atômico? Então eu consigo reescrever essa fórmula aqui, ó, da seguinte forma: a massa atômica é igual ao número atômico mais a quantidade de nêutrons, já que o número atômico e a quantidade de prótons é a mesma coisa. Só que, normalmente é dado para nós o número de massa. Tá? O número de massa e o número atômico. E quer saber a quantidade de nêutrons. Como que eu faço isso? É só eu isolar isso daqui. Ó. Se eu passar esse Z que está aqui somando para o outro lado, eu vou ter a quantidade de nêutrons. Então eu tenho aqui, ó, isolando a quantidade de nêutrons. Vai ser igual a massa menos o número atômico. Ou a massa menos a quantidade de prótons. Eu vou saber qual que é o número de nêutrons que um determinado átomo tem. Beleza? Onde que é representado normalmente isso, tá? O número de massa normalmente fica aqui em cima. Tá? Normalmente fica aqui em cima. Tá? Mas pode variar, gente. Esse número de massa às vezes é representado aqui, ou pode estar o número atômico aqui em cima, a massa aqui embaixo. Como que você vai saber, né, qual deles é o número de massa e qual deles que é o número atômico? Pelo menor valor. Se o menor valor ele está aqui embaixo, significa que o número atômico está aqui embaixo. Se o menor valor está aqui em cima, significa que o número atômico está aqui em cima. Tá? Mas normalmente é representado dessa forma aqui, ó. O número atômico aqui embaixo e a massa aqui em cima. Beleza? Olha só. Dá uns exemplos para vocês aqui. Ó. Vou pegar ali de novo o oxigênio. O oxigênio, ele tem um número atômico 8. Tá? E ele tem um número de massa igual a 16. E aí eu pergunto para vocês, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons esse camaradinho aqui tem? Olha só, ele não tem o número atômico 8? O número atômico não é a quantidade de prótons? Então significa que a quantidade de prótons aqui é igual a 8. Ele está eletricamente neutro. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês quando que ele não está eletricamente neutro. Mas a princípio aqui, ó, ele está eletricamente neutro. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 8 prótons, ele também tem 8 elétrons. E agora, como que eu sei, né? Como que eu vou descobrir a quantidade de nêutrons? É só eu pegar a massa e subtrair o valor do número atômico. Se eu pegar a massa, o número de massa, e subtrair o número atômico, eu vou ter a quantidade de nêutrons. Ou seja, se eu pegar esse 16 aqui menos esse 8, eu vou ter o número de nêutrons, né? 16 menos 8, 8. Mais um exemplo para vocês aqui, ó. O carboninho que a gente tinha trabalhado lá em cima. Olha só, o carboninho, ele tem um número atômico igual a 6 e ele tem um número de massa igual a 12. Então vamos lá, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons o carboninho aqui tem? Bom, se o número atômico dele é 6, significa que ele tem 6 prótons. Se ele está eletricamente neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 6 prótons, ele também tem 6 elétrons. Para eu descobrir a quantidade de nêutrons, é só eu pegar o número de massa e subtrair o número atômico. Então, 12 menos 6, 6. Repare que aqui, nesses dois exemplos deu o mesmo valor das 3 subpartículas, mas não é sempre assim, tá? Deixa eu dar um exemplo diferente para vocês não acharem que é sempre o mesmo valor, tá? Olha só, o sódio. Então, ó, o sódio ele é representado assim, ó, Na, uma letra maiúscula, uma letra minúscula. Então isso daqui é um elemento, beleza? O sódio, ele tem o número atômico 11. E ele tem um número de massa igual a 23. Vamos lá, quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons o sódio tem?
Bom, se o número atômico dele é 11, significa que ele tem 11 prótons. Ele está eletricamente neutro, então a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, se ele tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. E a quantidade de nêutrons é só pegar o número de massa e subtrair aqui, ó, a quantidade de prótons que ele tem, né? O número atômico dele. Então, 23 menos 11 vai ser igual a 12. Então, agora a gente tem aqui, ó, o número de prótons, elétrons e nêutrons. Belezinha? Bom, e quando que não vai ser eletricamente neutro, né? Um átomo ele não vai ser eletricamente neutro quando ele perder ou ele ganhar elétrons, tá? Então um átomo ele pode perder ou ele pode ganhar elétrons. Aí você vai me perguntar, professor, é só elétrons que ele perde? Não, um átomo ele pode perder prótons também. Só que esse daí é um assunto que vocês vão ver lá um pouco mais para frente, que é um assunto da radioatividade, tá? Quando um elemento ele emite radiação, quando ele faz parte dos elementos radioativos, ele emite prótons e nêutrons, tá? Uma das formas de partícula, né? Uma das formas de radiação que ele emite é através do prótons e do nêutrons. Daí ele vai se transformar em um outro elemento, né? Mas daí é um assunto mais para frente. A princípio, foca no seguinte: um átomo ele vai perder ou ele vai ganhar elétrons, beleza? Quando um átomo ele perde ou ele ganha elétrons, ele se transforma em um íon, tá? Em um íon. Então, olha só, quando eu tenho um íon, significa que ele não é uma partícula eletricamente neutra. O que significa isso? Que a quantidade de cargas positivas é diferente da quantidade de cargas negativas. Tá? A quantidade de prótons é diferente da quantidade de elétrons. Beleza? Um íon ele pode ser um cátion, tá? Ele pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. Tá? Pode ser um cátion ou ele pode ser um ânion. Quando que ele vai ser um cátion? Quando a quantidade de prótons for maior do que a quantidade de elétrons. E quando que ele vai ser um ânion? Quando a quantidade de elétrons for maior do que a quantidade de prótons. Né? Repare uma coisa aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Aqui, ó. Vamos pegar o sódio aqui de novo. Tá? O sódio, ele normal ali, ó, eletricamente neutro, ele tem 11 prótons e 11 elétrons. Tá? Eu vou desenhar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, sódio, tá? E eu vou desenhar aqui seus 11 prótons, tá? Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? 11 prótons. E ele tem também, enquanto ele está eletricamente neutro, ele vai ter 11 elétrons, ou seja, 11 partículas de carga negativa. Então, deixa eu desenhar aqui. Vamos lá, 11 prótons e 11 elétrons. Só que a gente vai encontrar na natureza o sódio perdendo um elétron. Por enquanto, não fique aí pensando o porquê que ele perde. Isso daí é um assunto, talvez na próxima aula a gente fala sobre isso, tá? Mas sabe o seguinte, o sódio a gente vai encontrar ele na natureza perdendo um elétron, tá? Perdendo um elétron. Então o sódio, quando ele perde um elétron, ele vai ter aqui agora 10 elétrons e 11 prótons, tá? 11 prótons e 10 elétrons. Repare uma coisa aqui. Quantas cargas ele tem a mais? Ele tem uma carga a mais. E qual que é a carga relativa dessa subpartícula que sobrou ali? Não é positivo? Não é positivo. Né? Então o que significa? O que eu quero dizer com isso, né? O sódio, quando ele perde um elétron, a gente vai representar ele da seguinte forma: Na, 1 mais.
tá? Essa carguinha aqui, ó, significa que o sódio, ele perdeu um elétron. Tá? Normalmente, quando a carga é 1, a gente nem coloca ali o número de carga. A gente vai representar com um número aqui, ó, quando é mais de 1. Então, você pode encontrar o sódio da seguinte forma: Na+. Tá? Então, o Na1+, ou Na+, é a mesma coisa. Beleza? Que é diferente, olha só, que é diferente de um Na sem a carguinha ali. Quando ele não tem carga, significa que ele está eletricamente neutro. Quando ele está com uma carga positiva, significa que ele perdeu um elétron. Beleza? Se ele está com uma carga positiva, tá? Significa que ele tem mais prótons do que elétrons, e isso significa que ele é um cátion. Então o cátion a gente sempre vai ver ele com uma carguinha positiva. Agora vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no ânion, tá? No ânion. Então, para o ânion, eu vou pegar aqui como exemplo o elemento nitrogênio, tá? O nitrogênio. O nitrogênio, ele tem um número atômico igual a 7, tá? Ou seja, ele tem 7 prótons. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Então, ele eletricamente neutro, teria também 7 elétrons. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a gente pode encontrar o nitrogênio na natureza ganhando 3 elétrons, tá? Então aqui, ó, ganhou, ó, 1, 2, 3. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: quantas cargas a mais o nitrogênio tem ali? Ele tem 3 cargas a mais. E qual que é a carga relativa? É uma carga negativa, não é mesmo? Então 3 menos. Então o nitrogênio, quando ele ganha essas 3 cargas, a gente vai representar ele assim, ó, N3 menos. Tá? Significa que o nitrogênio ele ganhou 3 elétrons. Beleza, gente? Tranquilo isso daqui? Repare uma coisa. O cátion sempre vai ter uma carguinha positiva. O ânion sempre vai ter uma carguinha negativa. Bom, acredito que até aqui tá tudo ok, tá? E a gente vai dar uma continuidade aqui na aula. Só vou trocar a nossa folha, tá? Vou trocar a nossa folhinha e eu quero, né, vou colocar aqui uns exemplos para vocês e eu quero que vocês, a princípio, me indiquem aí a quantidade, me ajudem aí, a quantidade de elétrons que esses elementos que eu colocar aqui para vocês, ele vai ter. Olha só, o primeiro elemento que eu vou colocar aqui para vocês vai ser o nitrogênio mesmo, tá? O nitrogênio, ele tem um número atômico 7, ele tem massa 14 e eu vou colocar ele aqui, ó, com uma carguinha 3 menos. Beleza? Vou colocar aqui agora para vocês, o oxigênio, tá? O oxigênio, ele tem o número atômico 8, ele tem massa igual a 16 e eu vou colocar ele aqui, ó, com uma carguinha 2 menos. Vou colocar aqui para vocês agora o neônio, tá? O neônio, ele tem um número atômico igual a 10 e ele tem massa 20. Tá? Não vou colocar ele com nenhuma carga, porque normalmente a gente não encontra ele com carga na natureza. Tá? Vou colocar aqui para vocês agora o sódio, tá? O Na. Ele tem número atômico 11, ele tem a massa 23 e eu vou colocar ele com uma carguinha a mais. Tá? E eu vou colocar mais um aqui para vocês, que é o magnésio. O magnésio, ele tem um número atômico 12,
ele tem massa igual a 24 e eu vou colocar ele com a carga aqui 2 mais. Beleza? Então olha só, perguntinha que eu quero fazer aqui para vocês. Quantos elétrons, então olha só, quantos elétrons cada um deles tem? Me ajudem aqui. O nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele eletricamente neutro, então sem essa carguinha aqui, ó, ele tem o número atômico 7. Então ele eletricamente neutro teria 7 prótons e também 7 elétrons. Tá? Só que ele ganhou 3 elétrons. Então, se ele tinha 7 elétrons e ele ganhou 3 elétrons, significa que ele tem 10 elétrons. Beleza? Agora vamos para o oxigênio. O oxigênio eletricamente neutro, tá? Ele é eletricamente neutro, como ele tem um número atômico igual a 8, significa que ele tem 8 prótons, tá? E ele eletricamente neutro teria 8 elétrons. Só que ele ganhou 2 elétrons, tá? Então se ele tinha 8 e ganhou 2, agora ele tem 10. Aqui eu tenho o neônio, tá? O neônio, ele tem o número atômico 10. Repare que ele não tem nenhuma carguinha em cima, significa que ele está eletricamente neutro, tá? Se ele está eletricamente neutro, significa que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons dele é igual. Se o número atômico dele é 10, tá? Significa que ele tem 10 prótons e ele também tem 10 elétrons, beleza? E agora o sódio, né? O sódio, ele tem o número atômico 11, tá? Significa que ele tem 11 prótons, tá? Se ele estivesse aqui eletricamente neutro, ele também teria 11 elétrons. Só que ele está com uma carguinha a mais. Então significa que ele perdeu um elétron. Então ele tinha 11, agora ele perdeu um, tem 10. Tá? E o magnésio aqui, ó. O magnésio, ele tem um número atômico 12. Significa que ele tem 12 prótons. Se ele tivesse eletricamente neutro, também teria 12 elétrons. Só que ele está com uma carguinha 2 mais. Significa que ele perdeu 2 elétrons, tá? Então ele tinha 12 e perdeu 2, ele também tem 10 elétrons. Então repare aqui, gente, todos os elementos que eu coloquei aqui para vocês, eles têm 10 elétrons, tá? Quando os elementos têm essa mesma quantidade de elétron, eu chamo eles de isoeletrônicos. Beleza? Isoeletrônico. Eu já vi também algumas referências aí chamando essa característica, né, de ter a mesma quantidade de elétrons de isoelétrico. Então, olha só, isoelétrico. Então, isoeletrônico ou isoelétrico é a mesma coisa, né? Significa que tem a mesma quantidade de elétrons. Bom, dando continuidade aqui, existe outras relações entre os átomos, tá? Eles podem ter, por exemplo, o mesmo número de prótons, né? Eles podem ter o mesmo número de nêutrons, eles podem ter o mesmo número de massa. E essa relação a gente vai começar a ver agora, beleza? Bom, vou escrever aqui então, ó, prótons, beleza? Prótons. Vou escrever aqui também a massa. E eu vou colocar aqui nêutrons. Beleza? Prótons, massa e nêutrons. Aqui do lado eu vou colocar a nomenclatura dessa relação, tá? que vai ter de igual aí entre as entidades químicas, tá? Eu falei átomo agora há pouco, mas o correto é falar entidades químicas, porque a gente não vai trabalhando só com átomo, mas também com íons, tá? A gente vai trabalhando com cátions e ânions agora também, beleza? Bom, dentro dessas classificações existem os isótopos, então escreve aqui ó, do ladinho aqui, ó, isótopos. E eu vou pedir para vocês colocarem aí, ó, se estiver copiando isso que eu estou escrevendo aqui, ó, coloca o P com uma corzinha diferente, beleza?
isótopos. Tá? Embaixo do isótopos a gente vai escrever isóbaros. Tá? Isóbaros. E aí no isóbaros eu vou pedir para vocês colocarem de uma corzinha diferente aqui, ó, esse A. Beleza? Isóbaros. E também existe os isótonos, tá? E no isótonos eu vou pedir para vocês colocarem aí com uma letrinha diferente o N. Beleza? Isótonos. Então existe os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Bom, os isótopos, como vocês podem ver, eu coloquei aqui ó, com a letrinha P destacada. Tá? Significa que os isótopos são entidades químicas, tá? São átomos, são íons, né? Ou seja, cátions ou ânions, que têm a mesma quantidade de prótons. Então a quantidade de prótons são iguais. Entretanto, a quantidade de massa e a quantidade de nêutrons vão ser diferentes. Beleza? Então isótopos têm a mesma quantidade de prótons. Tá? Mas massa e nêutrons são diferentes. Os isóbaros, eu pedi para vocês destacarem aqui ó, a letra A. A letra A não representa massa, né? Representa massa. Então significa que a massa dessas entidades químicas vai ser igual. Mas a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons vão ser diferentes. Tá? E os isótonos, com N aqui ó, de nêutrons que está destacado, ele vai ter, claro, a quantidade de nêutrons iguais. Tá? Vai ter a quantidade de nêutrons iguais, mais a quantidade de massa e a quantidade de prótons são diferentes. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então, isótopos, mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, isótonos, mesmo número de nêutrons. Gente, olha só. Deixa eu colocar um asterisco aqui para vocês, tá? Um asterisco aqui, ó, para vocês prestarem muita atenção. Um asterisco de tão importante que é esse asterisco que eu vou colocar para vocês, que é um asterisco que eu vou circular ele de vermelho, olha só. Como é importante isso que eu vou falar para vocês. Para vocês não confundirem o número de massa, tá? Não confunda número de massa com massa atômica. Não confunda isso, é diferente. Número de massa e massa atômica, tá? Vamos ver aqui qual que é a diferença desses dois. Então vou colocar aqui, ó, número de massa versus massa atômica. O número de massa a gente já viu nessa aulinha, tá? O número de massa o que é? É a soma, tá? Esse E estranho aqui significa que é a soma de prótons mais nêutrons. Né? Isso é o número de massa. Prótons mais nêutrons. E o que é a massa atômica? Tá? A massa atômica, gente, é a média ponderada da massa, olha só, da massa dos isótopos. É a média ponderada da massa dos isótopos. Como que a gente vai calcular a massa atômica? Tá? A massa atômica ela vai ser a massa do primeiro isótopo vezes a porcentagem que tem na natureza. Tá? Mais a massa do segundo isótopo vezes a porcentagem que esse segundo isótopo tem na natureza. Mas assim vai
por diante, né? A massa do primeiro isótopo, do segundo isótopo, vezes a porcentagem que tem na natureza. Isso tudo eu vou dividir por 100. Tá? Isso vai ser a massa atômica. Por exemplo, ó, vou colocar aqui para vocês. Nós temos aqui o cloro. Tá? O cloro, ele tem um número atômico 17. Beleza? O cloro, ele vai ter um número atômico 17. Só que a gente pode encontrar ele na natureza, por exemplo, com a massa 35. Beleza? Com a massa 35. Eu posso encontrar na natureza também o cloro, que tem o número atômico 17. Então repare, se é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento, porque o número atômico é o que vai classificar se um átomo é daquele elemento. Então os dois aqui são cloros, porque os dois têm o mesmo número atômico. Só que esse cloro aqui, ó, ele tem massa 37. Tá? Esse cloro aqui, ó, com massa 35, ele faz aí uma quantidade aproximada de 75% do que tem na natureza. Então 75% do cloro que a gente encontra na natureza, ele tem massa igual a 35. Tá? Enquanto os outros 25%, ele tem massa igual a 37. Então como que a gente calcula a massa atômica, né, desse elemento? Então eu vou pegar lá, ó, massa atômica vai ser igual ao primeiro, tá? Qual que é a massa do primeiro ali? A massa do primeiro vai ser igual a... Então olha só, a massa do primeiro é 35, tá? Massa do primeiro é 35, vezes a porcentagem dele, que é 75. Beleza? Isso daqui, mais, olha o segundo. Nós temos ali, ó, massa 37, vezes a porcentagem que tem na natureza, que é 25%. Isso daqui tudo, dividido por 100, você vai chegar num valor aí igual a 35,5. Se você for lá na tabela periódica e for ver a massa atômica do cloro, você vai ver lá que vai estar representando 35,5. Tá? Porque essa daqui é a massa atômica, né? A média ponderada de todos os isótopos de cloro. Tá? E é por isso que dá aqueles números super quebrados lá na tabela periódica, não é um número redondo. Tá bom? Tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido. Eu vou colocar então para vocês aí no Google Sala de Aula, lá na nossa plataforma. Eu vou colocar algumas atividades para vocês, tá? Se não ficou nenhuma dúvida disso daqui, façam lá o exercício para surgir dúvida. E se vocês não conseguirem enfrentar essas dúvidas, me procurem que eu vou esclarecer aí o quanto mais rápido para vocês. Beleza? Por hoje é só. Um beijo para todo mundo. Fiquem bem e até mais.